No século XIX, uma preocupação fazia cientistas virarem noites à procura de algo que poderia substituir vidro, madeira, algodão, celulose e metais, matérias-primas de vários itens indispensáveis para o nosso dia a dia que mostravam sinais de que estavam acabando. Uma nova alternativa precisava surgir com urgência. E após décadas de estudos e descobertas de outros cientistas, uma das maiores e mais populares invenções da humanidade aconteceu. O inventor e empresário belga Leo Hendrik Beckland criou a primeira forma comercial de plástico sintético. Parecia a descoberta perfeita. Afinal, o plástico é barato para produzir, prático e versátil. Está em roupas, veículos, potes, canos, tintas, cosméticos e no ar. Com licença, Tudo certo? foi aqui que disseram no ar? Como assim? É isso mesmo, ouvinte. O plástico está no ar, no mar e em seu corpo. As micropartículas da substância não natural e química estão por toda parte e têm preocupado cientistas do mundo todo. A evolução do plástico põe em risco a saúde da fauna, flora e de seus criadores. Essas micropartículas, que podem ter de 1 a 5 milímetros, estão presentes em alimentos, água e solo, além de, segundo estudos, serem encontrados no intestino, cérebro e outros órgãos humanos. E hoje, para falar sobre o assunto, conversamos com Juliano Buzá Jacobucci, professor do Instituto de Biologia da UFO e doutor em Ecologia. Eu sou Tuane Santos, estagiária aqui na Divisão de Divulgação Científica da UFO. E eu sou Isadora Pinheiro, estagiária na Diretoria de Sustentabilidade, também da UFO. Sejam muito bem-vindos ao Ciência ao Pé do Ouvido, o podcast de divulgação científica da UFO. E também seja bem-vindo, Juliano. Obrigado. Bom, para começar a nossa conversa, Juliano, a gente tem uma pergunta tradicional aqui no Ciência ao Pé do Ouvido. Conta pra gente, quem é você dentro e fora do Lattes? Bom, na universidade, eu atuo no Instituto de Biologia, né? Estou aqui há mais ou menos 19 anos na UFO. Tenho trabalhado no ensino com disciplinas da área de zoologia e ecologia, que é a minha área de formação, né? Mestrado e doutorado. Eu trabalhei com ecologia de ecossistemas aquáticos. Tenho feito bastante extensão, já fui tutor do PET. Tenho um projeto atualmente da FAPEMIG, financiado pela FAPEMIG. E na área de pesquisa, talvez em relação inclusive à nossa temática, né? Estudar então os impactos que podem ser causados por uma série de substâncias, né, nos ecossistemas aquáticos, tanto marinhos quanto de água doce. E fora do Lattes? Eu acho que eu sou uma pessoa, na medida do possível, busco me atualizar em relação às novas tendências, em relação ao que se busca, né, de conhecimento científico. A gente está sempre preocupado com o que as pessoas pensam da ciência, pensam da universidade, né? Então, assim, dentro do processo de amadurecimento na universidade, a gente busca sair um pouquinho, né, dessa coisa acadêmica e levar um pouco, né, do nosso conhecimento para as pessoas, enfim. Juliano, pensando nos microplásticos agora, de onde eles surgem e quando foi que os cientistas começaram a se preocupar com eles? Então, antes de falar sobre isso, né, eu tenho alguns dados que talvez sejam interessantes. Então, atualmente, mais ou menos 400 milhões de toneladas de plástico são produzidas por ano, segundo algumas estimativas, e 350 milhões de toneladas viram resíduo plástico de diferentes tipos. No ambiente marinho, por exemplo, a gente tem cerca de 9 milhões de toneladas que são despejados todos os anos no ambiente marinho, ou por descarte direto, ou através de rios, né? Então, quando a gente fala, não, mas o oceano está tão distante, né? Mas, sim, os rios, eles acabam trazendo de diferentes regiões, mesmo de regiões mais interioranas, acabam trazendo, então, esses resíduos plásticos, né? Em relação aos microplásticos, o que seriam, então, esses microplásticos, né? Então, como o próprio nome diz, são micro, ou seja, são partes, né? São fragmentos ou fibras, né? Existem diferentes tipos de microplásticos, mas são pequenos fragmentos, sempre menores que 5 milímetros, que são ou produzidos pela indústria para diferentes usos, por exemplo, a indústria de cosméticos, de produtos de limpeza,
utilizam microplásticos são produzidos para inclusão nesses produtos, ou eles são resultantes de processos de degradação ou fragmentação desses macroplásticos, são esses resíduos maiores. Então a gente tem esses dois tipos de microplásticos, sempre partículas menores que 5 milímetros. E hoje em dia já existe uma outra classificação que são os nanoplásticos, que normalmente são menores que 0,001 milímetros. Esses, inclusive, que os cientistas têm descoberto aí, inclusive na gente, né? Vou falar mais pra frente sobre isso. Quando foi que os cientistas começaram a se preocupar em relação aos microplásticos? Porque aí a gente viu que o plástico, né, ele normal, visível ali, é um problema. Uhum. E a gente já sabe disso há alguns anos, né? E é uma criação, assim, se a gente for pegar historicamente, recente. Não Relativamente tem, recente. Uhum. né, século XX aí, então tá bem coladinho aqui. Quando foi que se abriram os olhos para esse problema, né? Começaram a entender, porque ainda não deu tempo nem deles se decomporem direito. Não, e com certeza vai demorar muito tempo. Então, registro de ocorrência, né? Ou seja, você começou a perceber a presença desses pequenos fragmentos em diferentes situações, né? Desde a década de 70, início dos anos 80, já se sabe que eles existem. Então, esse conhecimento ele já vem de algum tempo. Agora, estudos, né, em relação a onde esses microplásticos eles são mais encontrados, que tipo de ambiente, em que tipo de ambiente predomina, né? E se eles estão presentes ou não nos organismos, principalmente a partir do final da década de 90, começo dos anos 2000. Então a gente tem mais ou menos estudos sistematizados, pelo menos de ocorrência, né, em torno de 20 a 25 anos já. Então é bem recente também. Sim, relativamente recente. Pensando que você deu um pequeno spoiler sobre essa questão dos organismos, né? De que a gente descobriu-se que existem os nanoplásticos menores ainda e que eles às vezes estão dentro da gente. Então, a gente já tem uma ideia clara desses efeitos nos organismos, nos seres vivos. A gente sabe se existem doenças relacionadas aos microplásticos e nanoplásticos atualmente. Então, Como tá essa situação? o primeiro ponto, né, como é que esses microplásticos chegam, né, nos organismos, né, inclusive nas pessoas, né? Geralmente são dois processos, né? O mais comum é através da ingestão. Então, se você vai pegar, por exemplo, um organismo aquático, vamos pensar num camarão. Se esses microplásticos estão no ambiente, quando ele vai ingerir o alimento, né, inclusive às vezes ele pode ser confundido com o alimento, né? Ele vai buscar esse alimento e, de forma acidental ou por confusão, ele acaba ingerindo. Outro processo é através das vias respiratórias. No caso dos organismos aquáticos, pelas brânquias, através do processo de circulação de água, né, para as trocas gasosas. E nos organismos terrestres, a partir da própria respiração. Porque os nanoplásticos, principalmente, eles podem estar presentes, inclusive, no ar. Então, você pode ter esse processo. Efeitos, já se tem alguns estudos já comprovando efeitos em diferentes organismos, principalmente com organismos aquáticos. Tem desde problemas relacionados à nutrição. O que acontece? Se os organismos eles ingerem muitos microplásticos, eles acabam ficando com uma sensação de saciedade. Então, eles acabam deixando de se alimentar por conta disso. Outros efeitos, né, pode causar injúrias. Então, dependendo da forma, do tipo de material do microplástico, ele pode danificar, por exemplo, órgãos do sistema digestório. Já se tem dados de alterações de comportamento e, inclusive, de influência negativa na reprodução e no crescimento dos organismos. Então, isso já está comprovado. No ser humano, o que a gente tem são dados relativamente recentes, né, a partir mais ou menos de 2019, 2020, começou a se perceber, né, que existia no leite, né, acho que foram os primeiros relatos, na placenta, e mais recentemente, a partir de 2022, 2023, no sangue, nos pulmões e no coração. Então é algo que realmente está muito difundido, né, muito difícil, digamos, né, a gente se proteger contra isso. Só um devaneio que eu tive aqui. Você citou bastante os organismos marinhos. Sim. E como os estudos dele começaram antes. Existe um motivo para esses estudos terem começado antes? É mais viável, talvez, fazer esses estudos nos organismos marinhos? Não necessariamente. É que já existe um histórico, né, de estudos em relação a impactos de diferentes poluentes no ambiente marinho, né? Então, o ambiente marinho acaba sendo muito estudado, né? Tem um histórico aí, principalmente de hidrocarbonetos, acidentes com vazamento de petróleo, né? E outra coisa é que existe um sistema que é muito estudado, né, em termos de pesquisa básica, né, que é o sistema bentônico, né, que são os organismos que vivem
no leito do oceano, né, associado ao sedimento, principalmente. Então, o que acontece? Ao coletar esses organismos, estudar esses organismos, ou o próprio sedimento, os pesquisadores começaram a perceber, então, que tinha esses microplásticos, eles estavam presentes. E aí começaram, então, a pensar, mas de onde eles vêm, né? Qual é a característica, né? Que tipo de plástico está presente? Qual é a composição química, né? Então, talvez por uma questão mesmo de tradição no ambiente marinho de se estudar esses sistemas. Mas aí, posteriormente, isso, logo em seguida, começou a se avaliar também nos sistemas de água doce, né? Começou a se perceber essa grande difusão, né, desses elementos. A pesquisa se estendeu, né? Sim, sim. Juliano, a gente sabe que existem vários tipos de plásticos, alguns até conseguem ser reciclados, outros a gente sabe que não. E a gente queria saber qual desses, né, se existe algum desses que oferece mais risco para espalhar mais microplásticos, se eles têm mais essa tendência. Então, microplástico, a princípio, né, como eu falei, ele pode ser produzido já com essa finalidade. Então, quando você usa, por exemplo, uma pasta de dente que tem microplástico, uma das características, uma das funções é você gerar uma abrasão, né? Então, por isso que eles são utilizados, né, em alguns produtos. Então, você simplesmente usa a pasta de dente, quando você cospe, você já está liberando esse microplástico, né? Porque ele já está presente, né? Em relação aos microplásticos secundários, vai depender muito da característica do plástico, né, da resistência desse plástico ao ambiente, né, as características ambientais. Então, se esse plástico, por exemplo, ele é degradado pela radiação solar, ou ele é mais facilmente degradado, ele vai gerar esses microplásticos mais rapidamente do que um plástico mais resistente. Mas no final das contas, né, como você falou, né, os plásticos de forma geral, eles ficam centenas, né, talvez milhares de anos no ambiente. Então a tendência é, ou mais cedo ou mais tarde, que esse material acabe gerando um microplástico. Mas se você pegar, por exemplo, uma sacola plástica, né, com um plástico mais maleável, mais delgado, né, a chance dele ser fragmentado é maior do que um plástico mais duro. Você comentou a questão da pasta de dente, como esses microplásticos estão presentes em muitos setores, muitas áreas, muitos objetos do nosso cotidiano. Mas a gente costuma pensar principalmente no avanço tecnológico, né, nas tecnologias e nos designs de produto. A gente sabe que eles são grandes responsáveis de despejo de lixo e lixo industrial e assim por diante. Essa parece ser uma preocupação para os ecologistas, mas na sua visão, essa é uma preocupação dos desenvolvedores de novas tecnologias? Buscar esses plásticos diferentes ou então, ao menos essa preocupação com os efeitos dos microplásticos? Eu acho que assim, de forma geral, você mencionou, principalmente a partir da final da década de 50 e 60, né, os plásticos eles vão fazer parte do nosso modo de viver, né, vai fazer parte da civilização. Porque é proveniente de hidrocarbonetos, e os hidrocarbonetos, né, ainda são um recurso relativamente abundante, e o custo de se produzir esse tipo de material, ele ainda é muito vantajoso em termos econômicos. Então, lembrar, em termos econômicos, não necessariamente em termos ambientais. E essa é uma questão importante, né? Muitas vezes não se agrega aos nossos produtos esse valor ambiental, o custo que esses produtos teriam em termos ambientais, né? Então essa é uma questão quando a gente pensa em termos de economia sustentável, né? Economia sustentável, também conhecida como economia verde, é o consumo responsável que busca a harmonia entre os recursos naturais e a preservação e conservação do planeta. O conceito ganhou força no início dos anos 2000 e é tido como uma prática importante no fortalecimento da economia por promover a diversidade do modelo econômico. Alguns exemplos de empresas que já aderiram às preocupações da economia verde são a Natura, Nestlé e Lojas Renner. Essas empresas e várias nações aderiram aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, criado pelas Nações Unidas como parte da Agenda 2030, que buscam colocar o mundo nos trilhos da paz, justiça, erradicação da pobreza, agricultura sustentável, energia limpa, dentre outras 17 metas. Eu acho que há, sim, iniciativas. Frequentemente a gente vê, inclusive nas mídias de divulgação ampla, né, a produção de alternativas, né? Então existem biopolímeros, por exemplo, né, diferentes origens, origem microbiana, origem vegetal, que são mais rapidamente degradados, então eles não permanecem no ambiente o tempo que permanece o plástico, mas
Então, onde eu sei, eles ainda têm um custo relativamente mais elevado, né? Então, para a gente ter essa inserção, acho que o primeiro passo é, bom, o que a gente tem que considerar de fato em termos de custo? É só o quanto custa produzir ou o dano que isso pode gerar depois? Então, enquanto não houver essa mudança de paradigma, eu diria, fica difícil, né? Porque a tecnologia para a produção dos plásticos é bastante já conhecida e antiga, né? Então, é difícil você ter uma substituição, né? Enquanto isso interessa a quem tá no poder, né? Assim, na realidade, toda essa discussão, né, sobre hidrocarbonetos e, consequentemente, plástico, né? E buscar fontes alternativas, fontes sustentáveis, isso já vem há bastante tempo. E a gente continua utilizando petróleo, a gente continua, né? Recentemente, um pouco fora do assunto, mas recentemente eu vi que parece que a comunidade europeia vai postergar a substituição dos veículos a combustão, que era 2030, né? Então já estão pensando em postergar isso. Então, assim, existe com certeza interesses econômicos e os hidrocarbonetos ainda são um produto abundante, né? E as coisas sempre são pensadas a curto prazo, né? Infelizmente. Então, até pensam em alternativas, né? Mas não chegam a ter a prática. Eu acho que, assim, porque são vários passos, né? Primeiro é você buscar, então, a pesquisa, né? Então, nosso papel dentro da universidade, dos institutos de pesquisa, é propor alternativas. O segundo passo é viabilizar isso em termos de produto, economicamente, né? E claro que tem que ter interesse privado para colocar isso, né? E o segundo é a questão da legislação, né? Então, a legislação ela tem evoluído bastante em termos ambientais, né? Mas tem que ser algo que ocorra de fato, né? E não simplesmente, eu vou ter um selo verde porque isso vai me fazer ter venda maior com as pessoas que se preocupam com a questão ambiental. Não simplesmente por conta disso, mas um processo consciente, né, de mudança, né? E a mudança ela pode ser gradual e tem que ser gradual, não tem como você mudar de uma hora para outra. Isso daí que o Juliano falou tem nome, viu, galera? O chamado greenwashing, que significa lavagem verde ou maquiagem verde, consiste nessa propaganda falsa de que um produto é sustentável. Algumas empresas criam estéticas verdes e alegres que induzam o consumidor ao pensamento de que aquilo que ele está comprando não faz mal ao ambiente, quando, na verdade, não há nada sustentável feito na prática. O Instituto da Defesa dos Consumidores fez um pequeno guia para você conseguir identificar quando uma marca está fazendo greenwashing, que inclui passos como desconfiar de informações sem provas, substituições sem sentido, frases vagas ou fatores sem grande relevância. Para conferir a cartilha completa e entender ainda mais o que é essa tal de maquiagem verde, o link do site do IDEC está na descrição desse episódio. Mas ela tem que ocorrer, e para isso você tem que ter o papel dos governos, né, justamente produzir a legislação que defina como tem que ser feito, quando tem que ser feito, né. Eu acho que da mesma maneira que a presença do plástico, né, não aconteceu do dia para a noite ali na natureza, acredito também que a nossa contribuição também vai ser da mesma forma, né, gradualmente. Sim, é um processo gradual. O que o senhor acha que pode ser feito, no caso, por nós, meros mortais? Eu sei que pode ser, às vezes, até situações mesmo que pareçam insignificantes, mas que a gente pode contribuir para que seja evitado, né? Para que gere menos impacto na natureza o uso do plástico mesmo, né? Como que a gente pode, então, estar auxiliando nesse combate? Então, individualmente, né, são aquelas medidas que a gente já conhece há um bom tempo, né, em relação ao uso e descarte, né. Então, assim como os resíduos grandes, resíduos plásticos grandes, os microplásticos eles só vão ter uma redução se você deixar de usar esse produto ou reduzir ao máximo o uso desse produto, né. Então, sempre que for utilizar, né, assim, ou buscar utilizar, só se for realmente necessário. A reciclagem, a gente sabe que é possível, mas ainda é muito pouco, né? Mesmo nos países centrais, ainda é muito pouco em relação a essa quantidade de resíduo que eu mencionei. Dentro das possibilidades, né, isso não sei nem se está disponível, né, quando você vai comprar um produto,
você sabe que tem microplástico, se existe uma alternativa à ausência desse microplástico, uma substituição, você buscar isso também. Então é sempre reduzir da melhor forma possível o uso de plásticos em geral, né, incluindo esses microplásticos primários que eu comentei. Juliano, pensando nos projetos que você está envolvido aqui na UFO, você está iniciando recentemente um projeto para avaliação dos microplásticos em camarões e caranguejos de água doce do Rio Araguari. Qual que é a história desse projeto, como que ele começou e quais objetivos vocês buscam atingir em curto e longo prazo? Esse projeto é um projeto que a gente já vem pensando há algum tempo, inclusive já tentamos financiamento, né, junto à FAPEMIG, ao CNPq, até o momento ainda não conseguimos, mas os sistemas de água doce aqui da região, principalmente no Rio Araguari, né, ele é um rio bastante represado, como a gente sabe, né, tem várias represas, e essas represas, elas são um ambiente favorável à ocorrência de camarões e caranguejos. Não sei se vocês sabiam que existem camarões e caranguejos de água doce, e que eles existem aqui na região, né? Muita gente fala, não, mas como assim caranguejo, né? Aqui, de água doce, né? Existe, né? São bichos relativamente comuns. Sim, pessoal, há exemplares de camarões e caranguejos nas bacias de água doce no Brasil. De acordo com estudos, já foram encontradas 8 famílias de decápodes ducícolas, os famosos crustáceos com 10 pés. Mas só de imaginar a riqueza da fauna e flora brasileiras, esse número parece bem pequeno, não é? Isso porque as pesquisas sobre esses animais enfrentam um grande desafio. Faltam estudos direcionados e um tratamento global, como o realizado no livro de Gustavo Augusto de Mello, Manual de Identificação dos Crustácea Decápoda de Água Doce no Brasil, em 2003. Mas, fora isso, sabia que o maior camarão de água doce do Brasil é o pitu, medindo até 30 centímetros, e que é encontrado e comercializado em várias regiões do país. Ainda temos muito o que descobrir sobre esses animais aqui nas terrinhas. E tem algumas informações interessantes. Esses animais, eles são bastante usados como isca pelos pescadores amadores, né? Então eles acabam utilizando, né, como isca para a captura de peixes, né? Inclusive porque eles são bastante consumidos. A gente tem um outro projeto também que está avaliando dieta, né, de peixes aqui da região, colaboração com um colega lá da biologia, e a gente percebe que esses animais eles estão sendo ingeridos por peixes, né? Então, basicamente, o que a gente quer saber inicialmente é o quanto esses camarões, esses caranguejos, eles estão ingerindo microplástico. E será que essa ingestão ela depende do local? Então a gente imagina, por exemplo, que regiões que têm maior ocupação humana, ou regiões do Araguari que têm afluentes, por exemplo, Uberabinha é um afluente do Araguari. Então, provavelmente, né, como o Uberabinha ele passa em Uberlândia, né, que é uma área urbana importante, ele vai provavelmente captar todos esses resíduos. Então, a probabilidade de organismos que ocorrem próximo, né, dessa região em que o Uberabinha desemboca no Araguari provavelmente vai ter uma concentração. Então, a ideia seria avaliar se tem microplástico, quanto tem, que tipos de microplástico e em que locais estariam sendo mais impactados por esses microplásticos. E talvez numa segunda etapa, né, o quanto desses microplásticos estão sendo transferidos aí na cadeia trófica, né, desde os peixes, né, ou até eventualmente, né, não é muito comum estar nos tecidos, né, mas até eventualmente nos peixes que são pescados, né, e são consumidos pelas pessoas. Então esse é um dos projetos. E o outro projeto é um projeto em que eu sou um dos, acho que são 38 pesquisadores. Ele é um projeto coordenado pelo professor Guilherme Malafaia, que é do Instituto Federal Goiano. É um projeto com financiamento do CNPq, chamado Projeto Micromar, um estudo em larga escala envolvendo a quantificação, tipificação e estabelecimento de valores de background de microplásticos em praias da costa brasileira. Então, qual que é a ideia desse projeto? Então, o professor Malafaia, ele convidou vários pesquisadores que já têm trabalhos estabelecidos ou que estão iniciando trabalhos com microplásticos para fazer parte dessa equipe, e foram feitas coletas em aproximadamente 1.000 praias em toda a costa brasileira. Então, desde a região norte até o Rio Grande do Sul, foram feitas essas coletas, tanto de sedimento, né, ou seja, areia, né, principalmente da praia, quanto de água. E a ideia, então, é fazer essa quantificação e qualificação. Onde, né, em que regiões esses microplásticos ocorrem, né, maior frequência, né, os tipos, provavelmente as áreas
As praias próximas de áreas urbanas provavelmente terão uma quantidade maior, mas pode ser que não, vários outros fatores, né? Ou talvez, né, seja... E se tem algumas características ambientais, como, por exemplo, correntes, marés, característica do litoral, enfim, né, característica geológica do litoral, e outros elementos que poderiam estar influenciando, né? Então, como se fosse um grande diagnóstico, né, que possibilitaria, assim, pelo menos a médio prazo, você pensar, inclusive, em medidas, né, para tentar mitigar ou diminuir, né? Por exemplo, a gente sabe que tem alguns locais, algumas praias que tem uma preocupação com coleta seletiva, né? Tem lixeira, tem projetos de educação ambiental e outros locais que não tem, né? Então, sabendo, né, dessas informações, isso vai ser divulgado amplamente, né? Tanto cientificamente quanto para os gestores, né? Pode ser tomada alguma medida, né? Alguma iniciativa nesse sentido. A partir dos resultados. Isso, a partir dos resultados. Provavelmente esses resultados só devem vir de fato no ano que vem, né? Porque agora tem toda a parte de processamento das amostras, né, que são muitas amostras. Então, a produção, tanto científica quanto de divulgação, deve ocorrer principalmente o ano que vem. Já existia algum projeto assim, desse tamanho? Com esse porte, não. Eu não sei, talvez seja, se não o maior, talvez um dos maiores projetos em termos de escala espacial, né? Que se conhece com essa característica. Aqui no Brasil. No Brasil e talvez até no mundo. Daí que vem a gradualidade que você comentou, né? A pesquisa científica, para depois pensar em políticas públicas. Exatamente. Depois Né? Você tem que ter o embasamento da investigação científica para tomada de decisões, né? Sim. O que fica pra gente é o quanto algo tão recente causa tanto problema e a gente ainda não tem noção do quão, né, problemático pode ser ainda, né? Porque, retomando o que o senhor disse, foram encontrados recentemente, né? Os estudos mais sistemáticos são bastante recentes, né? No máximo 20 anos, esses estudos. O senhor citou aí 2020 para frente foram encontrados. Em seres humanos muito recente mesmo, né? Então a gente não consegue dimensionar ainda o quanto isso pode ser problemático. Não consegue. Tem um estudo, por exemplo, que detectou em fezes de bebês uma quantidade 10 vezes maior do que em adultos. De onde vêm esses microplásticos? Mamadeira de plástico. Toda vez que você lava lá a mamadeira, é claro, são plásticos pensados para ter um menor desgaste, tudo, mas com o uso, né? Quanto maior o uso, você vai ter, né, um processo de degradação natural, né? Então, será que isso de alguma forma afeta, né, essas crianças, né? A criança tomando um leite, por exemplo, tem microplástico, né? Então, uma outra informação, acabei esquecendo de mencionar, essas partículas, muitas vezes, elas absorvem, que a gente chama, ou seja, compostos, eles acabam ficando, envolvendo essas partículas. Então, desde metais pesados até hidrocarbonetos, e parece que tem alguns trabalhos, inclusive, que mencionam micro-organismos patogênicos, poderiam usar essas partículas como substrato. Então, ao ingerir essas partículas, você não está ingerindo só o plástico, você ingere o plástico e o que tem associado a esse plástico. Então, assim, tem poucos trabalhos, ainda são trabalhos muito iniciais sobre os efeitos dessas substâncias associadas, mas com certeza, se você tem efeitos em organismos, né, em ensaios toxicológicos, provavelmente você vai ter efeitos. No caso, só para explicar para o ouvinte, esses micro-organismos patogênicos são que causam doenças, então. Sim, eles podem estar no ambiente, né? E assim, micro-organismos, eles se associam ao substrato, né? Então, assim, é como se fosse um substrato de fixação e de desenvolvimento, né? Então, quanto mais partículas em suspensão você tem, que possam oferecer esse substrato, maior a chance deles se desenvolverem. E aí, se você ingere isso, não quer dizer que todo microplástico tem micro-organismos patogênicos, mas é uma possibilidade, né, disso acontecer, ali, exatamente. Né, você assume. Em relação ao futuro, assim, como pesquisador, o senhor tem alguma hipótese? Pensa como poderia a gente estar lidando ou poderia estar sendo feito? Ou o que serão as consequências? Então, eu acho que é dentro daquilo que a gente discutiu no início, né? A única possibilidade é você incluir esses passivos, né? Não só de plásticos, microplásticos, mas de outros tipos de contaminantes no sistema econômico, né? Então, quando você vai produzir algo, não é simplesmente o custo de produção, é o quanto isso pode representar em termos
ambientais, em termos do potencial de gerar doenças, e então isso tem que ser pensado. Do contrário, a tendência, né, como a gente tem cada vez mais pessoas no mundo, né, a gente vai sempre precisar de mais produtos e mais plástico e assim por diante, né. Aí a gente fica meio sem saída, né, se continuar nessa linha, né. E o Ciência ao Pé do Ouvido vai chegando ao fim, pessoal. Muito obrigada pela sua participação e obrigada, Juliano. Volte sempre. Obrigado. Bom, pessoal, esse é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela o que acharam do episódio e deixe seu comentário. E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, @aopé-do-ouvido. E claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Quer perguntar alguma coisa, mandar um recado ou indicação para a gente? É só enviar mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 99948 4655. Repetindo, 34 99948 4655. Muito obrigada por nos ouvir até aqui e até a próxima. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A supervisão do roteiro, inserções e divulgação nas mídias sociais são por conta do jornalista Túlio Daniel, que é editor de ciência das redes sociais da UFO e editor de produção do podcast. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Isadora Pinheiro, estagiária de jornalismo na Diretoria de Sustentabilidade da UFO, e pela Tuane Santos, estagiária na Divisão de Divulgação Científica. A comunicação imagética foi feita pela Maria Clara Medeiros, estagiária de design. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.